Olá, como estamos? Meu nome é Alan Mendanha, sou psicanalista, psicólogo, psicoterapeuta e eu tenho um grande prazer de apresentar para vocês um novo canal. E apesar de ter vários canais de teologia falando sobre vários assuntos, nós vamos iniciar um projeto agora. Só que esse projeto nós já começamos ele há mais de 10 anos atrás, que a gente falava sobre escatologia. Eu conheci o professor Túlio Marcondes, ele era um cara fenomenal quando se trata de escatologia, de teologia. E nós iniciamos esse projeto lá atrás, mas por causa de força do destino a gente não conseguiu ir à frente. Paramos e agora a gente resolveu ir voltar no meio digital. Então, é um privilégio estar com vocês. Vou deixar de se apresentar, mas até o nome já foi tudo proposital mesmo, foi tudo muito bem escolhido. Na verdade, eu sei que tem uma direção divina para isso. E é um projeto que vai trazer muita clareza. Hoje, como terapeuta, como psicólogo, eu vejo muitas distorções da palavra de Deus em várias igrejas. E são coisas assim, aberrações. E muitas das vezes você vai ver pessoas pseudo de autoridade falando coisas que realmente não tem muito sentido. Então nós vamos trazer esses eventos, essas discussões à tona, mas o principal motivo deste canal é trazer clareza. É claro que ninguém tem que estar 100% certo, vai ser um nosso ponto de vista, e o ponto de vista de estudos, você vai ver que tem várias linhas teológicas, mas o intuito maior do canal é trazer mais clareza para muita coisa que as pessoas não leigas não estão conseguindo entender. Túlio, se apresenta aí para a gente iniciar esse projeto, meu amigo. Então tá, prazer aqui estar com o Alan aqui, nós somos conhecidos de muitos anos já, e a gente já tinha esse projeto bem antigo, né? Onde nós fizemos o grupo, Sinais, para poder fazer estudos a respeito de escatologia. E a gente conversando, tivemos a ideia de fazer esse trabalho aonde apresentar, principalmente pela confusão que nós estamos vendo nesse meio, entendimento. Eu sou professor de escatologia, apologética, hermenêutica, e sou pastor, psicanalista e também pós-graduado em ciência da religião. Então a gente tenta trazer todo esse conhecimento para que possa tá trazendo um entendimento às pessoas, porque a gente vê a necessidade hoje de muita confusão. A confusão começa, por exemplo, se eu falar um pouquinho da minha história, eu era ateu, não acreditava na Bíblia, e a primeira coisa que eu tive, o desafio meu foi saber se existe um Deus. A partir do momento que eu soube que havia Deus, o funil vai se ficando cada vez maior. Mas qual Deus? Cada religião diz que o Deus dela está certo. Então fui estudando sobre as religiões e descobri que a Bíblia era coerente. Aí quando eu fui para a Bíblia, eu vi também que tinha vários pontos de vista a respeito. Então tem como a gente poder ter uma posição de escolher os pontos de vista? Sim, através da argumentação. Então esse canal foi aberto para mostrar a base dos pensamentos. Não somente o pensamento, mas como se forma o pensamento. Que a partir daí você tem o direito de estar observando se você concorda com aquele ponto de vista ou não. Ok, ótimo. Vamos começar então sabendo da questão do nome. O véu foi rasgado. Você escolheu esse nome, eu sei que quando eu perguntei ao Túlio, vamos começar o projeto, tal, escolhe o nome aí, você já trouxe, não titubeou, já falou logo. Por que o nome? O véu foi rasgado. Porque, assim, na história da igreja, sempre foi muito discutido esse assunto do final dos tempos. E, de repente, de uma época para cá, parou de falar sobre isso. E lendo o livro de Daniel, no capítulo 12, Daniel viu profecias sobre o final dos tempos. O que ia acontecer no final dos tempos, dos impérios do mundo até o último império do anticristo. E no capítulo 12, então, Daniel diz que não entendeu a revelação. Então o anjo falou para Daniel que aquele livro estava selado até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, esse livro seria desselado. Ou seja, o véu seria rasgado e os sábios entenderiam o que estava escrito ali. Então esse nome foi dado porque a gente acredita que é na nossa geração, nessa época, e que o livro está sendo agora aberto para todo o entendimento. Inclusive, até o mundo tem percebido. Foi tão aberto o livro que até as pessoas do mundo, os cientistas, estão prevendo o fim do mundo. Então você vê que está na moda hoje até o pensamento secular de falar que o tempo está terminando. Existe um relógio dos cientistas que
está mostrando que nós estamos já chegando na última hora. Então o véu foi rasgado de tal maneira que todo mundo está percebendo que o mundo está partindo para um fim. Ok. Vamos começar então com a pergunta, né, que vai fazer parte desse nosso estudo do começo até o final, que é a escatologia. Então o véu foi rasgado, você falou que tem especialidade, e o que é escatologia para o leigo? Bom, escatologia é um termo técnico na teologia que, traduzindo por leigo, significa estudo sobre o fim, ou estudo sobre as últimas coisas. Só que no termo de escatologia eu queria pôr dois termos usados que é muitas vezes confundido até por quem dá aula, muitas vezes. No grego nós temos escata e escaton. São dois termos gregos. Um significa o estudo por curiosidade, vamos dizer assim, trocando em miúdo. Escata, então, seria o estudo porque eu quero saber, eu tenho curiosidade como é que vai ser as coisas. E escaton já é diferente. É qual é o sentido das últimas coisas. Então, o estudo de Apocalipse, ou de escatologia, ele está direcionado não só de matar a curiosidade nossa, mas de dar o que realmente, qual é o sentido de entender isso. Então, a profecia, ela é algo importantíssimo na Bíblia. Por exemplo, só aceitamos a Jesus não só por causa do fato histórico, mas pelo fato profético. Então a história mostra que Jesus viria, mas a previsão que ele viria provou que ele é filho de Deus. Daí você vê tal a importância da escatologia, da previsão das últimas coisas dentro do estudo bíblico. Então quando você está, por exemplo, perdido numa floresta, para você sair daquela floresta, você põe um ponto futuro de referência. Por exemplo, uma montanha, uma árvore, você fixa naquela árvore, e ali é a sua referência. Então, exatamente, escatologia é isso aí. É saber para onde nós estamos indo. Por exemplo, Alan, a igreja, hoje, é uma igreja militante. Como assim, militante? A gente está fazendo um trabalho, então, tendo uma guerra espiritual. Então, a gente está em ação. Porém, a igreja, depois que tiver o fim, será uma igreja triunfante. A sua posição escatológica mostra hoje como você deve agir como igreja. Por exemplo, depois, mais tarde, nós vamos estar dando mais explicação sobre a questão, né, dessas escolas. Mas só um resumo aqui. Se você é do ponto de vista ali amilenista ou pós-milenista, você vai ter uma ideia que a igreja, o trabalho da igreja é ganhar o mundo para Jesus. Só depois disso Jesus volta. Então essa é a sua função como igreja militante. Mas se você é do ponto de vista preterista e pré-milenista, a sua ideia como igreja, como evangelizar, é de advertência ao mundo, como foi com Noé na arca. Então a nossa missão é de advertir. Então você vê que todo o propósito da igreja como evangelização depende da sua posição escatológica. Certo. E hoje a massa está mais envolvida com qual posição? A igreja hoje está muito envolvida, perdida até, porque muitos defendem até a ideia escatológica de pré-tribulacionista, pré-milenista, mas na hora de pregar vão falar, vamos ganhar o Brasil para Jesus. Ou seja, ela está confusa, ela não sabe nem, porque lê escatologia como curiosidade e não como propósito de cristão. Então, na verdade, está perdido. A posição escatológica muitas vezes não tem nada a ver com a posição dele de evangelização. Então, mas eu te perguntei, foi proposital, porque eu não vejo escatologia nas igrejas. As igrejas estão pregando, você é filho do dono do ouro da prata, prosperidade, saúde, cura. Eu não vejo. A única igreja que eu vejo que prega, às vezes a gente sabe que tem uma linha teológica diferente, mas ela prega muito sobre Apocalipse, então ela é adventista do sétimo dia. Porque você vai ver que ela fala muito sobre Apocalipse. Agora, as outras igrejas, elas não estão falando nada. Você conhece alguma igreja que está batendo nessa tecla de arrependimento, final dos tempos, volta de Jesus? Não, tem muitos pastores individualmente falando sobre isso aí. Mas a igreja mesmo, a maioria está preocupada em encher. Então, esse encher a igreja é a primeira visão dele. Que parece até com a ideia, vão ganhar o mundo para Jesus para depois que ele volte. Só que, na verdade, muitos desses pastores defendem uma linha pré. Então, a vaidade de crescer a igreja para poder sentir uma pessoa importante, né? Você que é psicólogo, psicanalista, sabe disso, como que a pessoa muitas vezes usa a igreja
para se sentir importante. Tem tirado o foco verdadeiro da igreja. Porém, até isso é profético. A Bíblia diz que no final dos tempos ia acontecer exatamente isso que nós chamamos de apostasia. Apostatar não é afastar-se da igreja. Apostatar é afastar-se da verdadeira doutrina. Diz que no final dos tempos nós teríamos comichão no ouvido, ou seja, zumbido no ouvido, esse zumbido que não daria ouvido à sã doutrina. É o que nós estamos vivendo hoje. Está pregando aquilo que a pessoa quer ouvir e não aquilo que a pessoa precisa ouvir. A igreja passou a ser um lugar de busca para que Deus cumpra os meus propósitos de vida e não para que eu cumpra o propósito de Deus. Foi invertido tudo isso. Quando você estava falando, você falou assim, a nossa referência. Então, como se Apocalipse fosse a sua referência para você sair do lugar que você está perdido. Mas Apocalipse não é citado dentro das igrejas. É raramente uma pinceladinha muito pequena. Então, nós perdemos a referência? Perdeu. O próprio livro começa assim. Bem-aventurado aquele que ouve a profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Essa bem-aventurança, muitas vezes é lida a bem-aventurança lá de Mateus, mas não vê que isso também faz parte de uma bem-aventurança, a leitura. E ali está sendo opcional. Não está sendo ali objetivo. Porque, na verdade, o ser humano, Alan, ele nasceu para ser eterno e morar no paraíso. Porém, a nossa eternidade não é aqui, nosso paraíso não é aqui. Só que esses líderes estão começando a fazer as pessoas a acreditarem que o projeto de Deus é aqui nessa terra. E sendo que Hebreus vai falar, todos eles, os heróis da fé, confessaram que era estrangeiro aqui. Aqui nós somos como se fosse um diplomata, onde nós estamos numa terra que não é nossa. Só que o diplomata não é daquela terra, o país dele é outro. Você falando aí, eu lembrei que eu vejo das igrejas, quando eu escuto, eu falo assim, mas isso não bate, essa conta não fecha. Eu sou muito polêmico, sempre fui muito polêmico, e a minha conversão foi uma conversão polêmica. Você me conhece, só para vocês saberem um pouquinho, eu odiava crente. O Túlio falou, é diferente, ele foi para combater, então ele era ateu, eu era à toa, então é diferente. Eu não estava nem aí para crente, eu odiava. Tanto que eu já entrei de moto dentro de uma igreja, derrubei todos os bancos, enquanto eu não expulsei todo mundo da igreja, como saí da igreja. E outra vez eu entrei com bebida, tava meio que bebida alcoólica, com presidente, com Coca-Cola ou vodka, não lembro exato. Entrei dentro dessa igreja, enquanto eu não expulsei todo mundo lá, eu não quietei. E as pessoas, não, vamos orar. E aí eles começaram a orar, eu calmei e falei, agora o diabo saiu. E eles oraram, agora vamos comemorar que o diabo saiu. Olhei pro cara e falei, se saiu, o diabo entrou de novo. Peguei e comecei a dar pancada no povo, aí eles me tiraram de lá. Então era um cara que odiava crente. Por quê? Porque eles falavam que eles iam para o céu e eu ia para o inferno. Mas a minha conversão, ela foi praticamente um milagre. Porque 3 relacionamentos, um filho com cada mulher. E quando eu converti, eu quis fazer tudo certo. Então eu voltei com a primeira mulher, casei, tenho 21 anos de lua de mel. Mas eu vejo um evangelho distorcido, isso dói meu coração. Eu fui numa igreja, um pastor profetizou lá e falou assim, ó, Deus manda te falar que ele sabe a dor que você sente. E a única dor que eu sinto é ver as igrejas lotadas, mas as pessoas não conhecendo, não tendo intimidade com Jesus. Nós estudamos esses sinais do final dos tempos há mais de 10 anos, uma década atrás. Os sinais estão muito mais avançados e eu pensei que daquele dia em diante, muito mais igrejas iriam falar desses sinais. Mas eu não vejo elas falando. Mas tem uma coisa que mexe muito comigo quando eu falo assim, você é filho do dono do ouro e da prata, você tem direito a tudo. O que eu vejo de discípulo falando assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Então os caras que andavam com Jesus falaram ao contrário, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu tipo dou, levanto e ando. Então os que andou com Jesus não tinham essa prosperidade e eles conseguiram distorcer toda essa palavra para poder pôr que nós temos direito de acessar essas prosperidades. E isso vem contra tudo aquilo que eu aprendi do evangelho. Só que se você for debater isso com algumas pessoas, principalmente hoje na mídia, eles vão falar que você está com muita crença limitante. Então você tem crença limitante, por isso você não vai prosperar. São raízes que estão lá que você não aceita que todo cristão tem que ser próspero. Eu vejo a prosperidade um pouco diferente, então eu vou um pouco na contramão disso. Porém, na maioria das igrejas, nós vemos que elas estão enchendo mesmo, mas eu não estou vendo essas pessoas tendo transformação de caráter. O meu foi totalmente transformado. Então eu mentia, eu roubava, eu era usuário de droga, eu fiz assalto,
eu fui preso várias vezes e eu me transformei numa pessoa completamente diferente em todos os graus da minha vida. Uma coisa que eu vejo hoje é as pessoas estão indo na igreja, falam que são crentes, mas não tem transformação. Isso é um dos sinais, né? A gente estudou lá atrás, mas esse não é o primeiro sinal. Como esse canal vai ser O Véu Se Rasgou e sobre escatologia, esse é um sinal. Se você quiser dar uma pincelada nesse sinal, mas se quiser já falar do primeiro sinal, pode falar, fica à vontade. Então tá, vamos lá a questão, como é que é dividido, né, a questão dos sinais. Existe uma confusão em Mateus 24, aonde foi perguntar para Jesus qual o sinal do tempo da sua vinda e do fim do mundo. Então, assim, eles pediram sinais de 3 pontos, e muitas vezes não dividem esses 3 pontos. O primeiro ponto foi, qual é o sinais do tempo? Está falando sobre tempo. Segunda pergunta é, do fim do mundo e da vinda de Jesus. São 3 perguntas, então, a vinda de Jesus, final do mundo e o tempo que isso vai acontecer. A partir desse texto, começa, então, a mostrar quando começariam esses sinais. Então, esses sinais começam quando? Vamos lá. Mateus 24, ele é o mesmo assunto de Lucas, capítulo 21. Em Mateus 24, ele usa o sinal de guerra, fome, terremotos, como sinais. Aí você pode pensar assim, mas sempre teve isso, Túlio? Sempre houve guerra, sempre houve terremoto, sempre houve fome. O segredo está ali, quando no texto diz, será como dor de parto. No original está como dor de parto. O princípio das dores de parto. Qual é a diferença? Se você olhar para um gráfico hoje, de uma mulher que está com dor de parto, vai fazer sentido isso que eu vou falar agora. Existem 2 pontos para cima no gráfico e 1 ponto para baixo. Quais são os pontos para cima? Cada vez mais contração e cada vez mais forte as contrações. Então, 2 para cima, mais quantidade e cada vez mais fortes. E para baixo, cada vez menos tempos, esse gráfico. E em Lucas capítulo 21, Jesus deu outro sinal do tempo, que não é falado em Mateus, mas o assunto é o mesmo tratado. Só que Lucas dá outros detalhes. Lucas diz que Israel seria espalhado pelo mundo todo. E quando a nação de Israel tomar Jerusalém, será a última geração. Essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Passa o céu e passa a terra, mas não vai passar. Aí está falando agora o tempo que vai começar. Mas aí entra a dúvida que muitos fazem. Mas não está na Bíblia que não sabemos o dia nem a hora? Correto. Não vamos saber nem o dia nem a hora, mas saberemos a geração. O próprio texto de Lucas diz, como de Mateus, que essa geração não passará. E ainda diz, Nécio, saber discernir quando a chuva, quando vai vir ou não vai vir, e não saber discernir essas coisas? Quando ver essas coisas acontecerem, levanta a cabeça que a sua redenção está próxima. Então veja bem, Israel seria espalhada pelo mundo e voltaria a tomar Jerusalém quando o tempo do gentil parar, gentil é todos os povos, que não é Israel, de pisar sobre Jerusalém, essa seria a última geração. Então vamos ver o que acontece na história. No ano 70, Israel foi espalhada pelo general Tito de Roma, pelo mundo inteiro, perdeu a sua nação. Em 1948, Israel voltou novamente a ser nação, cumprindo a profecia de Isaías que num dia voltaria a ser nação. Mas a profecia fala sobre a tomada de Jerusalém. Houve uma guerra no ano de 67, 1967, essa guerra chamada Guerra dos 6 Dias, aonde Israel milagrosamente, não vou entrar em detalhes aqui, mas quem quiser pesquisar vai ver o milagre que foi essa guerra, tomou Jerusalém dos gentios. Isso foi no ano 67. A partir daí, agora vai fazer sentido quando Mateus fala que vai ter guerra, rumor de guerra, fome e pestilência, como dor de parto. Até essa data, os terremotos não era como dor de parto. Eles oscilavam. A partir da década de 70, tudo mudou. Todos os gráficos da profecia mudou. Passeada gay, anos 70. Divórcio aumentando, anos 70. Violência aumentando como dor de parto, anos 70. O conhecimento multiplicando, como diz Daniel 12, anos 70.
Isso aí tudo, não precisa ser cristão não, pode pegar a enciclopédia e vai falar isso aí. Aí você pega guerra, terremotos, a partir do ano 70. Tudo disparou. Então, a partir do retorno de Israel, começou a última geração. E os sinais da lei começou a acontecer. Só que isso aí é o princípio das dores. Como a mulher dá para dar a luz, você não sabe o dia exato que vai dar, nem a hora. Mas você sabe que não vai passar muito de 9 meses, vai ser muito para lá nem muito para cá. Ou seja, quando estiver aproximando, já fica atento. Por quê? Qualquer momento você vai levar para o hospital sua esposa. Assim é a advertência de Deus. Quando você vê isso, levantai a cabeça que próximo está a vossa redenção. O apóstolo Paulo fala lá que, em Tessalonicenses, por exemplo, que para não preocupar, o povo está preocupado com o arrebatamento da igreja, mas que não era para preocupar. Primeiro tinha que manifestar, né, a apostasia e ali a obra do filho da perdição. Só depois que ele estiver aqui no meio impedido, será tirado, será revelado o iníquo. Ou seja, a volta de Jesus não era iminente. Precisava acontecer isso. Agora, depois que começou a acontecer isso, aí passa a ser iminente. O que é iminente? A qualquer momento pode acontecer. E isso começou em 70. Nesse canal nós estamos dando um resumo hoje, mas nós vamos mostrar o que está acontecendo hoje. Nunca ficou tão alinhado todas as profecias comportamentais, política, geográfica. A Bíblia diz que vai acontecer após o arrebatamento. Existe uma preparação muito acelerada de todo o cenário que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Que mais tarde a gente vai tratar esse assunto aqui. Então, o interessante que você está falando é uma interpretação, não é? Sim. Então, hoje nós temos várias interpretações diferentes, não temos? Temos. Agora, essas interpretações diferentes são validadas? Bom, para entender a questão de ser validada ou não, a gente tem que começar a entender alguns princípios lá atrás. Por exemplo, toda interpretação, igual, por exemplo, quando você escolheu ser cristão, você tinha várias linhas e pontos de vista. Você tinha hinduísmo, budismo, cristianismo, espiritismo, tinha vários. Você tem que posicionar. Quando você foi para a igreja, tinha vários que o outro chamava o outro de seita. E agora? Tem que posicionar. Existe um meio de posicionar? Sim. Primeiro, entender o princípio da ideia, como que está raciocinando. Essa ideia criada de ponto de vista, na verdade, não é teológica, nem hermenêutica, é uma ideia filosófica, onde tudo é a partir do ponto de vista. Então essa frase, isso é o meu ponto de vista, veio da filosofia. Se fosse tudo uma questão de ponto de vista, de texto, todo mundo passava no vestibular. Na interpretação de texto, eu ia falar, não é a minha visão do texto, me dá 10 aí. Entrava na justiça e ganhava. Mas tem reprovação. E o texto, ele tem regras, e não sou eu que escolho. Agora, a história da igreja mostra como é que surgiu isso. O diabo sempre lutou para que o evangelho não chegasse até nós. A Bíblia já foi queimada, já foi perseguida, de tudo quanto é maneira para não chegasse até a gente aqui. A igreja católica proibia a leitura da Bíblia, era ali só em latim. A partir do momento que nós recebemos a palavra, começou a confusão agora de ideia. Por exemplo, Alan, quando você pega o livro de Apocalipse, o livro começa assim, revelação que Deus deu a seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Ora, o que é uma revelação? É algo que estava oculto e não está mais. Não é um mistério, é uma revelação. O que é mistério? Aquilo que não está revelado. Então, qualquer interpretação de Apocalipse que não chega a conclusão nenhuma, já está contradizendo com a própria palavra que diz que é uma revelação. E isso é o que desanima hoje a pessoa ler o livro de Apocalipse, pensando que o livro não tem como chegar a uma conclusão, porque tem um monte de pensamento. Essa é a ideia de Satanás. Colocar um monte de pensamentos para que a pessoa fique confusa e achar, não tem jeito mesmo, não vou nem ler isso. E é uma mentira. Então, qualquer interpretação que nega o que o próprio autor está falando, que é uma revelação, já fica difícil. Se é uma revelação, é algo que não está oculto mais. Então, onde nasceu essa confusão? Na história da igreja. Quando você pega a história da igreja, nós tínhamos duas escolas hermenêuticas. Para quem não sabe o que é hermenêutica, eu vou dar aqui uma definição. Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretação de texto. Os textos têm interpretações. E não sou eu que escolho a interpretação. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui.
Então essas duas escolas uma escola chamava alegórica. Nasceu aonde? Em Alexandria, berço da filosofia. Aonde essa escola, baseada em Platão. Como é que Platão observava textos religiosos ou mitológicos? Como alegóricos. Então não partiu de interpretação de texto, partiu de filosofia. Para Platão e para os judeus que eram platônicos, e a igreja de Alexandria, da mesma forma, tanto Sócrates como Platão, Aristóteles, tinha a mesma inspiração de Moisés. Para você ter uma ideia de onde nasceu o pensamento. Então, a partir daí, surgiu a ideia de ponto de vista, que é uma ideia filosófica. Tudo é uma questão de ponto de vista sobre o conhecimento. Teologia, ele não é um ponto de vista. Teologia trata a verdade absoluta. Filosofia é verdade relativa. A pergunta do filósofo, desde o tempo de Jesus, é falado também, diz assim, o que é a verdade? E eles estão perguntando até hoje o que é a verdade. Jesus fala, minha palavra é verdade. Eu sou a verdade. A verdade não é relativa. Então, levaram isso para texto, como ponto de vista, tudo sendo ponto de vista. A partir daí, todo texto da Bíblia tem mais de 10, 20 interpretações. Na escola literária, que é a outra escola que estava lá em Antioquia, manteve a Bíblia como outro livro. Como outro livro? A Bíblia é humana e divina como Jesus. Ela é humana porque foi escrita por homens. Ela é humana porque usa a nossa linguagem. Parábola, hipérbole, né, texto literário, todo jeito gramatical daquele povo foi usado na gramática. E ela é divina porque ela é inspirada, não contém erros. E é inspirada por Deus. Então ela, como Jesus é 100% humano e 100% divino, assim é a palavra de Deus. 100% humano e 100% divino ao mesmo tempo. A partir, então, da escola literária, gramatical, histórica, nasceu, então, manteve a Bíblia com a interpretação, com as regras gramaticais que é usada hoje por nós em todas as áreas, em português, filosofia, quando vai ler um texto, direito, todos os textos. Como é que funciona isso? Vamos fazer uma comparação aqui, olha lá. Vamos pegar um texto de Apocalipse. Eu vou aplicar as duas escolas hermenêuticas dentro desse texto. O Apocalipse tem 3 tipos. Agora, a linguagem de qualquer texto. Vamos analisar, né, o estilo literário que está sendo usado no Apocalipse. O Apocalipse tem 3 estilos literários. Ele é um livro apocalíptico. O que é isso? É um livro onde tem monstros. É simbólico. Além de ser um livro ali, né, apocalíptico, que é uma obra de monstro, como até a libertação dos Estados Unidos, os coiotes invadiram a cidade. É muito simbólico esse tipo de texto. Onde parece monstro, não são monstros reais, literários. É o estilo simbólico. Mas não é só apocalíptico o livro. Ele é uma epístola. O que é uma epístola? É um tipo de carta. Porque é a carta a 7 igrejas que estavam em Apocalipse. Então ele tem um estilo também de epistolar. Então é o segundo estilo literário. E o terceiro estilo literário dele? Ele é profético. Porque diz o texto, as coisas que em breve devem acontecer. A profecia tem sua particularidade de interpretação. Por exemplo, o português ali, ele é variado de acordo com o ponto de vista do profeta. O menino não nasceu, passado. O seu nome será maravilhoso, futuro. Olha bem como é que vai interação presente, passado e futuro em profecia. Diferente de outra literatura. Mas não é só 3 estilos literários. Ele tem 3 tipos de linguagem. Linguagem figurada, tem suas regras, não sou eu que escolho a regra. Linguagem simbólica, também tem regra para sinais de interpretação simbólica. E ali, figurada, também tem regra para figura de linguagem. Hipérbole tem regra, metáfora tem regra. Então vamos lá. Interpretar, agora você vai entender porque é um monte de interpretação. Quando pega os 4 animais de Apocalipse, um semelhante a leão, a boi, a homem e a águia. Tem igreja que fala que esses 4 animais é simbólico. Lembra que eu te falei que são 3 estilos e cada texto tem que ver se é simbólico, se é literário ou se é figurado.
Diz então que esse texto é simbólico e que esses 4 animais representam Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus como boi, né? O servo como leão da tribo de Judá e assim por diante. Outra escola diz que não, que representa o homem, o animal selvático, o animal ali, né? Doméstico e o animal do ar. Esqueceu do mar aí, mas vai essa interpretação. Então você tem mais de 200 interpretações. Agora vamos lá se é simbólico. Como é que se interpreta simbologia? Só tem 2 maneiras de você interpretar símbolo corretamente, e não é por analogia. Vou dar um exemplo aqui agora. Vamos pegar um clube de futebol brasileiro, o Flamengo. Ele tem na sua camisa um símbolo. Então nós estamos tratando de símbolo. CRF, que significa Clube Regata do Flamengo. Aí eu mando para um país que não conhece o time. Mandou para o Japão e não conhecia um time. Só tem 2 maneiras de interpretar simbolismo. Pelo contexto ou historicamente. Como assim? Se tiver escrito no contexto, esse símbolo é de um clube brasileiro que simboliza Clube Regata Flamengo. Pronto, o contexto já falou. E se não tiver no contexto, qual é a única maneira de interpretar? Historicamente, pesquisando. Ah, é um clube lá do Brasil. Ah, esse escudo é um símbolo e simboliza isso, historicamente. Então, quando eu falo que os 4 animais é um símbolo, eu tenho que provar pelo contexto ou historicamente o que estão falando. Agora, analogia. Vamos pegar o Clube Regata Flamengo. Manda, olha como é que vai surgir a interpretação do modo errado. Chego lá na China, com a camisa CRF, o cara fala assim, não, eu sei o que é um símbolo. O C é a cobra, o R é um rato e o F é uma formiga. Teve lógica. Aí o outro fala assim, não, eu não concordo. Não é cobra, é cavalo. Não é rato, é raposa. Não é formiga, é foca. Também deu lógica. É assim que eles estão fazendo a interpretação do Apocalipse. Agora eu te falo, não provou que esse texto é simbólico, mas eu vou provar agora que ele é figurado. Existem 2 figuras de linguagem, eu vou explicar as 2, porque uma delas está nesse texto. Uma é chamada metáfora. Na metáfora, vocês viram o objeto comparado. Se eu falar assim, eu sou a porta, isso é uma metáfora. Agora, se existe outro figura de linguagem chamado símile, ou comparação, são os 2 temas iguais. É a mesma coisa. A símile, que vem de similar, é eu sou como a porta. Se eu falar eu sou como, igual, semelhante, eu estou diante, no texto, de uma símile. E como é que se interpreta uma símile? Ou uma metáfora? A coisa comparada é literal. O que vai ser comparado que é a figura de linguagem. É algo que você não conhece comparado com algo que você conhece. Por exemplo, o reino de Deus é semelhante a. Isso é uma símile. Quando eu tenho no texto, isso é semelhante a, eu estou fazendo uma comparação. Uma coisa similar. O reino de Deus é literal. Eu entendo literalmente. O que ele vai ser comparado que é a figura de linguagem. Como é que começa o texto dos 4 animais? E os 4 animais que eu vi é semelhante a. Então é uma símile. Os 4 animais é literal. O que ele vai ser comparado agora que é a figura de linguagem. Agora, eu não só tenho essa regra para provar. Eu tenho a segunda regra, que são texto paralelo real. Tem o verbal e o real. O verbal é a mesma palavra, mas não trata do mesmo assunto. O real é quando você fala a mesma figura e trata do mesmo assunto. Toda figura que está em João são figuras do judaísmo, tirada de texto do judaísmo. Essa figura que João vê é a mesma que está no livro de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10. Aonde Ezequiel disse que aquele animal que ele viu, semelhante a leão, semelhante a homem, semelhante a boi e semelhante a águia, era um querubim, provando novamente que é um texto literário. Então não sou eu que defino se o texto é figurado, simbólico ou literal. São as regras gramaticais que definem isso. Daí a confusão de interpretação do texto. Eles estão pegando coisa e tentando analisar pela lógica e não pelas regras gramaticais. Ô, Túlio, você trazendo isso, ao mesmo tempo que é esclarecedor, né? Eu já sabia que a gente já trabalhou junto o tempo.
fica tão simples se entender que não existe várias interpretações, tá tão simples de interpretar o texto. O texto, o Apocalipse é uma revelação, ele é o norte onde nós teríamos que estar apontado, quer dizer, todas as igrejas teriam que estar falando sobre isso. Você deu isso aí, ficou um exemplo muito claro. Da mesma forma, toda a Bíblia é mal interpretada por várias religiões diferentes. E ao mesmo tempo você vai ver pessoas com um alto patente, entre aspas, um alto nível intelectual e premiado até lá fora, que pega esses mesmos textos e distorce. Olha lá, esses mesmos textos. Um exemplo da Adventista, ela tem toda essa simbologia, mas ela consegue distorcer tudo isso. Mas se tem essas regras, por que a maioria das pessoas não consegue, principalmente os que estão na mídia, não consegue pôr isso de forma clara e fluida para que todo mundo, todos os, entre aspas, cristãos, seguissem na mesma direção? Bom, vamos lá. O que é uma heresia e o que é uma seita? Primeiro definir por isso aí. Uma heresia, toda hora que você fere a gramática, então não é interpretação, existe uma regra gramatical. Se feriu a regra, é uma heresia. Ou a hermenêutica. Qualquer um dos dois que eu feri, eu cometi uma hermenêutica. Ali, errada, feri ela, cometi, então, uma heresia. Se essa heresia estiver ligada na área de soteriologia, sotério é salvação. Então, se estiver no meio da salvação, doutrina da salvação, ou cristologia, que é a doutrina de Cristo, se ferir essas duas doutrinas, eu virei seita. Então, essa distorção acontece por quê? Existe uma ideia de líderes que querem dominar. A Igreja Católica usava muita alegoria porque tirava o direito de você se defender. Você dependeria da interpretação do líder, que foi inspirado por Deus, e você perdia o direito de examinar. Com a regra, você pode questionar qualquer pessoa se está quebrando a regra ou não. Então, esses líderes querem dominar, então usam o quê? A alegoria. É também a mesma base das seitas. Alegorizar o texto para poder guiar você na interpretação que ele quiser. A partir daí, você não tem defesa, porque fala assim, não, Deus me revelou. Só que tem um problema. A Bíblia diz que nenhuma profecia de particular interpretação. Como é que o Espírito Santo revela para um do texto e para outro revela totalmente diferente? Todos eles estão falando que é o Espírito Santo. Não tem nem lógica isso aí. Isso aí até na mesma igreja. O mesmo Espírito que revela para um revela diferente para o outro. Então, isso dizendo que está sendo revelado pelo Espírito as profundezas. O texto bíblico é um texto que foi colocado na nossa língua para ser entendida. A primeira função de figura de linguagem não é ocultar o texto, é clarear. Por exemplo, a primeira função de uma comunicação é ser entendido. Ninguém comunica nada para não ser entendido. Não faz sentido eu pôr uma coisa figurada se eu não tenho uma coisa literal do lado. Por exemplo, quando eu vou pregar, a gente usa isso direto. Se eu falar assim, essa caneta representa algo espiritual e não falo nada, eu não comuniquei nada. Eu criei foi confusão. Agora, se eu falo, assim como essa caneta não escreve nada sem a tinta, assim o homem sem o Espírito de Deus não escreve nada em sua vida. Agora, fez sentido a figura. Então, a figura de linguagem, toda figura usada em texto ou parábola, tem a ideia de clarear mais o entendimento, não de ocultar o entendimento. Então, a ideia hoje, mas para a seita isso não é bom. A seita quer ocultar o entendimento para que você tenha que seguir ela e não tenha defesa de discordar. Por isso, toda seita não aceita nenhuma discordância. Por quê? Porque você não tem como discordar, porque o texto está distorcido. Agora, qual é o direito? E que Paulo elogiou aos bereanos? O direito seu de examinar o que eu estou falando. E qualquer pessoa, por mais simples que seja, se tem a regra, interpreta. Foi dado a todos. Uhum. Agora, olha aí, se ficou tão claro, então a gente pode entender que isso foi uma estratégia, entre aspas, do diabo para que mais pessoas se percam, porque, pelo que a gente viu, não tem dupla nem tripla interpretação, a interpretação é uma só, mas várias igrejas estão interpretando diferente, então estão perdendo, e várias pessoas estão perdidas. Então hoje, o livro de Apocalipse teria que ser o livro mais lido e estudado e explicado dentro das igrejas ou não? Sim, inclusive as seitas aproveitam a ideia de ninguém ler o Apocalipse para distorcer mais. Pedro fala isso, que eles usam textos de difícil interpretação para que os indoutos sejam enganados. Isso aí. Gente,
Você viu, nós só começamos, foi uma introdução, já foi esse 40 minutos, então infelizmente nós vamos ter que encerrar. Este é o objetivo do Véu Foi Rasgado. É trazer clareza, discernimento, que a maioria das pessoas não tem. Eu sei que quando eu converti, ficou meio confuso, porque eu fui católico, fiz primeira comunhão, catecismo e tudo isso aí. E aí eu converti na igreja, gostava muito, meu pastor gostava muito de mim, e ele queria que eu fosse para a igreja dele, era quadrangular, acho que na época. Aí minha pastora queria que eu fosse para a igreja do irmão dela, que eu voltei para o Brasil, na época eu morava nos Estados Unidos. E aí eu comecei a ver um tanto de igreja, não, essa é a certa, aquela é a certa, a outra é a certa. Eu falei, não, mas peraí, como funciona isso? E aí eu comecei a buscar nas escrituras, buscar na Bíblia, e eu entendi. Às vezes você nem precisa de tanto curso de teologia, você precisa mais de discernimento. E Deus foi me dando discernimento, e eu fui discernindo. Então, hoje, se você parar para ver, várias igrejas, você já vai conseguir entender que ela não está seguindo os princípios básicos de Cristo, porque ela tem pontos de divergência e de exclusividade. Você vê, eu nem estudei sobre o meu ver. Por que essa tem um ponto de exclusividade? Aquela tem outro. Esse você tem que guardar um dia. Esse você tem que fazer isso. Não, esse aqui não pode fazer isso. Esse aqui não pode. Todas as vezes que tinha esse ponto de exclusividade, eu falava, algo está errado. E depois que eu fui estudar, fui entender um pouco mais, eu entendi que tinha muita coisa errada. E nós vamos ver isso dentro da igreja, nos comportamentos dos líderes. Eu sei que nós estamos iniciando um projeto agora. Mas tudo aquilo que você tiver dúvida, que você não entendeu muito bem e que teve um monte de explicações e você queria uma explicação mais direta para você entender de outra forma, de uma forma que foi explicada dentro de uma interpretação correta. Você viu que o pastor falou, tem uma interpretação correta. Então são várias escolas, mas a Bíblia não se interpreta da forma que você quiser. Existe uma regra para interpretar. Então a partir de agora, você já pode dizer isso. Não interpreta do jeito que quer. Existe uma regra. Quem interpreta do jeito que quer é quem quer distorcer. Então, para a gente encerrar, né, esse tópico aqui, fala aí, Túlio, então, qual é o sentido deste novo canal que nós criamos e o que nós queremos alcançar com ele? Bom, o sentido desse canal, eu queria colocar uma ilustração aqui. O médico, ele salva vidas. O que não é médico não salva ninguém, mas também não mata ninguém. O problema é o meio médico. Esse mata. Então, esse canal tem o objetivo, porque a gente vê muitas pessoas que querem ensinar Bíblia sem saber texto. Ora, se a pessoa vai dar aula de português, o mínimo que ele tem que ser é formar nessa área. Então, são pessoas que sabem mais ou menos, esses são os perigosos. Porque não vai mostrar claramente. Ora, a Bíblia, a regra áurea da Bíblia, ou seja, a regra fundamental é que a Bíblia se interpreta por si mesma. Nós vamos mostrar aqui que toda a simbologia bíblica está explicada por a própria Bíblia. O melhor pessoa para explicar o símbolo é o autor que fez o símbolo. Interpretação de texto não é pôr minha ideia no texto, é tirar do texto a informação, a ideia da pessoa. Eu concordo ou não, é aquela ideia. Então, no grego, nós temos dois prefixos. Um chamado exegese, que vem de exegese para a gente, a tradução. Ex significa tirar a informação do texto para fora. Exegese, é outro prefixo, significa colocar minha ideia dentro do texto. Esse canal tem o objetivo de tirar a informação do próprio texto. Se eu falar que o texto tem uma figura, um símbolo, eu vou mostrar aqui no canal aonde está o símbolo pelo próprio autor, que é o melhor para indicar a figura dele. Então, o intuito do canal nosso é mostrar dentro do texto a resposta que o autor está falando pelo próprio autor. Amém, gente. Poderíamos ficar aqui mais horas. Você viu, o pastor Túlio, que você iniciou aí, ele não para. Poderíamos ficar mais horas e horas falando. Então, nós vamos encerrar esse primeiro episódio por aqui. Compartilhe, siga o canal. Ativa o sininho aí para todas as postagens. Então vai ser sequencial. Então toda semana nós vamos ter 1 ou 2 postagens e nós vamos trazer todos os assuntos polêmicos. Por que nós já não entramos em assunto polêmico e tal? Porque nós queremos explicar primeiro o intuito do canal. Então foi um prazer, foi um privilégio. Agradeço muito a Deus essa oportunidade. Pastor Túlio, eu conheço há muitos anos. Se você falar assim, conhece um homem realmente que tem um coração voltado a servir a Deus, essa é uma das poucas pessoas que eu conheço realmente que tem um coração voltado a servir a Deus e não
distorce por bem próprio, de maneira alguma, nunca fez isso, mas nós estamos aqui para poder servir a Deus. Se for da vontade de Deus, com certeza nós vamos alcançar muitas outras pessoas. Um forte abraço e até a próxima. Paz, pastor Túlio, um forte abraço e até a próxima. Abraço para você, para todos os ouvintes aí. Deus abençoa, né, que a gente vai estar cuidando com carinho, né, os textos bíblicos, e aquele que estiver acompanhando a gente, com certeza vai ter muita informação boa.